Hello everyone, how are you today? This is João Henrique, your English teacher. E aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem aí. Plano de estudo tutorado do nono ano do ensino fundamental, volume 3, English, Week 2. Estamos na semana 2 do PET 3. Frente curricular, língua inglesa, ano de escolaridade, nono ano, nome da escola, Escola Estadual Professor Francisco Dias, páginas 80 a 83 das atividades de inglês, page 80 to 83. 80 to 83. Antes de começar, conditional sentences. A conditional sentence is based on the word if. Então, uma frase condicional é baseada nessa palavrinha aqui, ó, if. Se, né? Ela é baseada nisso. Tem uma sentença principal e a sentença com if, né? There are always two parts to a conditional sentence. One part beginning with if to describe a possible situation, and the second part which describes the consequence. Então a gente tem uma if clause, né? Uma parte que é o if, e tem uma consequence clause, né? Tem uma parte que é uma consequência. If clause, consequence clause. Conditional sentences, então a gente tem, por exemplo, if it rains, se chover, se chove, we'll get wet, nós vamos nos molhar. Nós vamos nos encharcar. If it rains, we'll get wet. Então, esse é um exemplo de conditional clause. Outros exemplos que a gente pode fazer essa inversão da if clause, geralmente é quando a gente tem perguntas. Em vez de ter o if no começo, a gente vai ter o if depois. What will you do if? How can you finish the project if? What happens if, né? O que você vai fazer se, como você pode terminar o projeto, o que acontece, né? Então, o que você vai fazer? What will you do if you miss the train? O que você vai fazer se você perder o trem? How can you finish the project if you don't have a computer? Como é que você pode terminar o trabalho se você não tem um computador? What happens if the students don't pass an exam? O que acontece se os alunos não passarem na prova? Né? Então a if clause nesse caso aí ela está depois, ela pode ser antes, como a gente viu aqui, em que a gente tem a vírgula depois dela, né? Se ela começar com a if clause a gente vai ter uma vírgula, mas se a if clause for depois a gente não vai ter essa vírgula. Então a gente tem 4 tipos de if clause. A gente tem the zero conditional, first conditional, the second conditional and the third conditional. Na verdade, a gente vai usar no PET só essas duas hoje. The first conditional and the second conditional. Mas vamos dar uma olhada nas outras para aproveitar. Zero conditional. We use the zero conditional to talk about permanent truths. Então, verdades permanentes, such as scientific facts, assim como fatos científicos, né? And general habits. The structure is simple. Structure is simple. Então, por exemplo, if you heat water to 100 degrees, it boils. Né? Se você aquece a água a essa temperatura, ela o quê? Ferve. Né? If you eat a lot, you put on weight. Você come muito, você ganha peso. If you eat a lot, you put on weight. If it doesn't rain for a long time, the earth gets very dry. Se não chove por muito tempo, o que acontece? A terra fica muito seca. If we don't go out with friends, if we go out with friends, se nós sairmos com os amigos, né? Com amigos. We normally go to a restaurant. Nós normalmente vamos para um restaurante. Né? Não é uma verdade geral de pessoas que não vão a restaurantes, mas uma verdade para quem? Para nós. Para essas pessoas que estão falando essa frase. A última, if I'm tired, I go to bed early. Eu estou cansado, eu vou para a cama cedo.
First conditional. Então, essa é para quê? Para coisas que sempre acontecem, a zero conditional. Geralmente acontecem. First conditional is to talk about a realistic situation. Então, são uma situação que realista, né? Realistic in English. In the present or future. Pode ser no presente ou no futuro. The structure of the first conditional is as follows. If you are free later, we can go for a walk. Né? Se você estiver livre mais tarde, if you are free later, we can go for a walk. Nós podemos dar uma caminhada. A segunda, if they're hungry, I'll make some sandwiches. Se eles estiverem famintos, eu vou fazer alguns sanduíches. If they're hungry, I'll make some sandwiches. Note que nesses casos aqui, todos estão com if clause no início, então tem a vírgula. If you are not back by 5 p.m., give me a call. If you are not back by 5 p.m., give me a call. Se você não voltar às 5, então, o quê? Me chama, me liga. If he studies hard, he will do well in the exam. Se ele estudar duro, né? Se ele der duro, estudar bastante, ele vai o quê? Vai sair bem na prova. Take a break if you are tired. Então, dê uma parada se você estiver cansado. É a sugestão, né? Então, ela pode ser no presente ou no futuro. A gente pode usar o will ou então usar o presente mesmo, né? Aqui, por exemplo, eu uso o will, né? I will, né? I'll make. Mas aqui usou o presente. A second conditional, ela é para falar o quê? Improbable or impossible situations in the present or future. Então, a gente tem a estrutura aqui, ó. If I had more time, I'd exercise more. If I had more time, I'd exercise more. Se eu tivesse mais tempo, o que eu faria mais? Exercício, eu me exercitaria mais. Mas o que? Olha só, o que está dando a entender? Eu não tenho mais tempo. Então, eu não faço isso. Né? É a desculpa que muita gente dá, né? Mas, if I had more time, I'd exercise more. If I were rich, I'd spend all my time traveling. But I'm not rich, so I can't. Então, se eu fosse rico, o que eu faria? Eu gastaria o tempo todo viajando, mas eu não sou rico, então eu não posso. Então, a second conditional, ela está falando sobre coisas improváveis, ou impossíveis. If she saw a snake, she'd be terrified. If she saw a snake, que animal que é esse aqui? Snake. Snake. É uma cobra. E se ela visse o quê? Uma cobra, ela ficaria aterrorizada. Né? If he didn't have to work late, he could go out with his girlfriend. Se ele não tivesse que trabalhar tarde, ele sairia com a sua namorada. Mas ele tem que trabalhar tarde, né? É isso que é a questão na second condition. Né? É uma coisa improvável e impossível. What would you do if you were offered a job in Canada? If you were offered a job in Canada. Então, no caso, a if clause está no segundo, após a result clause aí, if you were offered a job in Canada. Se fosse oferecido a você um emprego aonde? No Canadá. O que você faria? Né? Então, essa é a second condition. Third conditional, we use the third conditional to talk about impossible situations as in the second conditional in the past. Né? Só que agora no passado, a gente usa para falar sobre situações impossíveis no passado. Então a gente usa ela para descrever, muitas vezes, para descrever coisas que se arrepende. Né? Regrets, arrependimentos. A estrutura então a gente tem aqui, ó. If we had left earlier, we would have arrived on time. Se a gente tivesse saído mais cedo, a gente tinha chegado na hora. Né? If you hadn't forgotten her birthday, she wouldn't have been upset. Né? If you hadn't forgotten her birthday, se você não tivesse esquecido o aniversário dela, né? Ela não estaria triste. If they had booked earlier, they could have found better seats. Então, se eles tivessem marcado mais cedo, anteriormente, eles poderiam ter assentos melhores, né? If I hadn't learned English, I wouldn't have got this job. Né? Aí, nesse caso, não é arrependimento. A pessoa está falando, né? Se eu não tivesse aprendido inglês, eu não teria conseguido esse emprego. É verdade para mim? É verdade para mim também, porque eu ensino inglês, eu dou aula de inglês. Se eu não tivesse aprendido inglês, eu não teria esse emprego. What would you have studied
if you hadn't done engineering. Né? O que você teria estudado se você não tivesse feito engenharia? Então, a third condition é para falar sobre coisas impossíveis. Eu, por exemplo, não teria não estudado inglês. É impossível, né? Porque já aconteceu. Isso já estudei. Né? Continuo estudando, mas a third condition é para descrever isso. Situações que são impossíveis no passado. Outra coisinha que a gente vai precisar para estudar as conditionals é falar um pouquinho dos verbos, né? Porque eu falei arrived, né? Nesse caso aqui a gente usou o verbo no passado. Na second conditional a gente vai usar ele no passado também. Né? If I were, if I saw, if I didn't have, offered. Então, a regra de formação dos verbos no passado, vamos relembrar isso aqui. Regra de formação dos passados nos verbos. Número 1. Verbos terminados com E, a gente vai só adicionar o D. Né? To dance vai virar danced. Né? 2. Verbos terminados com consoante mais o Y, tira o Y e adicionamos o IED. Então fica to cry, cried. 3. Verbos terminados em vogal mais Y, nós adicionamos o ED. To play, played. 4. Verbos terminados em consoante mais vogal mais consoante. Dobra a última consoante e adiciona o ED. A gente tem stop, to stop, stopped. Lembrando que a maioria dos verbos a gente vai só colocar esse ED. Né? Por exemplo, work vai ser worked. Isso para verbos regulares. Os irregulares a gente vai ter que memorizar aí. Então, vários verbos para memorizar. Então, no PET, nós temos if clauses, orações condicionais. Tem a explicação daquilo que eu acabei de falar também em português aí. If clauses são orações condicionais em inglês que são usadas de várias maneiras. São orações formadas por períodos compostos, uma oração condicional, if clause, e uma oração principal, main clause. Então, if clauses são uma oração condicional que expressa a condição, main clause, oração principal que expressa a consequência. As if clauses serão formadas acompanhadas pelo termo if, que no português quer dizer se. Será o if que irá estabelecer a relação de condicional e são utilizados para comunicar ou expressar situações do passado, presente e futuro, ou seja, situações prováveis ou até impossíveis de planos futuros. Geralmente as if clauses aparecem no início da oração seguidas da main clause. Contudo, pode acontecer da main clause vir antes, né? Como eu falei, ou seja, a ordem não tem problema e não irá interferir no sentido da frase. As orações condicionadas if clause podem ser usadas de 4 maneiras. São classificadas em zero conditional, first conditional, second conditional e third conditional. Usaremos aqui, estudaremos aqui a primeira, segunda condicionais, né? If clause e first condition. First condition está relacionada à possibilidade de situações e ações no futuro, ou seja, situação de causa e consequência. A estrutura será if mais o simple present mais o simple future. Então, geralmente a gente vai ter esse simple future aí. As atividades, traduz as seguintes frases, todas estão em first conditional, ou seja, expressam uma condição para algo que aconteça no futuro. Exemplo, if you take a coat with you, you will not be cold at night. Né? Se você levar um casaco com você, você não vai ficar com frio à noite. Né? If you scream, I will help you. Né? Então vocês vão ter que só que traduzir essas frases aí. Letra B. If you buy 3 of these clothes now, you will get a good price for it. Né? Poderia ser invertido aqui também e sem essa vírgula, né? If I go to London, I will buy an English guidebook. Traduz uma frase aí. Complete as main clauses com will, mais a forma básica de cada verbo. Atenção para as frases negativas que deverão ser completas com want, mais a forma básica. O que é a forma básica? Eles estão falando da forma do verbo sem nada, né? Sem estar no infinitivo, sem nada. If it's hot in this afternoon, we to the beach. Né? O que vai acontecer aqui? Eu vou completar com will mais alguma coisa. Tem as frases aí, eu não vou ler todas.
E a gente tem if clauses in second conditional. Second conditional está relacionado à hipótese, ou seja, será usado em situações hipotéticas. Então a gente tem if, mas o simple past, mais would, could, might, should, porque esses aqui têm sentidos diferentes, né? Would, né? Iria, né? Geralmente dá a forma subjuntiva. Could, poderia fazer algo, né? Might, dá a impressão de uma coisa menos provável. Should, deveria fazer, uma coisa que deveria ser feita. Então uma dessas aqui é possível. Mais o infinitivo, mas sem o to. Traduz as seguintes frases. Todas estão em zero conditional, ou seja, expressa uma condição para algo que acontece no momento, para algo que acontecesse no momento presente. Né? If I had money, I could rent a car. Então, se eu tivesse dinheiro, eu poderia alugar um carro. Mas eu não tenho dinheiro. Então, o que está falando a zero conditional é isso, né? Ela está expressando uma coisa que poderia acontecer, mas não acontece. Letra A. If he called his sister, she wouldn't be worried. Né? If you lived in China, you would be happy. If you were me, you wouldn't spend that money on clothes. Então, traduz as frases. Lembre-se, com os verbos regulares em inglês, o simple past é feito apenas adicionando o add. Call, called. Então, eu falei um pouquinho do simple past já. A maioria deles a gente vai só adicionar o add, ed. E a gente vai ter que colocar, nesses casos aí, o passado simples desses verbos aí. E traduza também, né? Coloca a tradução na frente aí. Alguns são os irregulares, a gente vai falar sobre eles depois. Agora vamos focar nos regulares aí de novo. Já com os verbos modais, modal verbs, que vem seguido da forma básica dos verbos. Eles vêm seguido da forma básica dos verbos would have. 5. Complete the second conditional using would plus the base form of the verbs in brackets. Né? If we had more money, we'd buy a bigger house. If we had more money, we'd buy a bigger house. Então, relembrando, a gente vai ter o verbo na if clause no passado e aqui o verbo ele fica no presente, né? Mas só que ele tem o would junto, né? Então, we would buy, tem uma abreviação aqui, né? We would buy, nós compraríamos uma casa maior. Se nós tivéssemos mais dinheiro, nós compraríamos uma casa maior. Então a gente tem aqui, ó. If Sarah saw a big spider in her bathroom, she... alguma coisa, scream. Ou seja, a mesma coisa com as outras aí. See you next week. Bye bye.